Uma questão que tem sido bastante levantada, dúvidas a respeito do assunto expiações e provas. Se nesse momento de transição chegando ao seu final, se as provas e expiações podem ser aliviadas. A preocupação da maioria das pessoas com o karma, com as expiações e as provas são muito grandes. E por aquilo que ainda terá que passar na vida, né? Causa uma certa ansiedade também bastante grande. Quando se fala em karma, logo se pensa em culpas, né? O medo de ter que pagar pelos erros cometidos, todos temem isso em menor ou maior grau. Aí vem a pergunta que mais interessa nesse caso: nós temos que pagar e sofrer de acordo com aquilo que foi programado para nós, ou podemos ter um alívio, não é, nessas provas e expiações? O que vocês acham aí? Para a gente entrar nesse assunto de uma maneira mais lúcida, nós precisamos ver um pouco sobre o conceito, né, de karma, o que é realmente o karma, a expiação, a prova, para podermos chegar a respostas mais plausíveis, né? Parece incrível, gente, mas devido ao complexo de culpa que gera o medo, um conceito ainda muito utilizado pelas pessoas é de que Deus é vingativo, que ele gosta de punir as pessoas pelos seus erros. Embora Jesus, a seu tempo, já tenha derrubado essa tese, não é? Essa ideia de Deus vingativo, punidor, que era lá da época de Moisés, o conceito lá de Moisés, né? Mas devido a essa maneira de pensar, essa ideia, é muito comum a gente ouvir alguém que passa por dificuldades falar assim: nossa, esse é meu karma mesmo, não tem jeito. Tal pessoa é meu karma, é um karma que eu tenho que aguentar, que passar. Ou senão, o que eu fiz para merecer esse karma, né? Acontece que tem um engano, assim, tanto sobre acreditar que Deus é quem pune, pelo motivo que nós já falamos, e quanto também sobre o sentido verdadeiro da palavra karma. Para começar, karma e expiação, embora ambos estejam relacionados à lei de causa e efeito, não são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque a expiação se trata de um compromisso assumido pela própria pessoa antes da sua nova reencarnação, para que ela fique, na verdade, quite com a própria consciência. Não é Deus quem pune, é uma coisa consciencial, devido ao mau uso que nós fizemos do livre-arbítrio em vidas passadas, cometendo atos contrários à lei do amor e da fraternidade. Ou seja, a expiação sempre decorre de equívocos, de atos ruins cometidos em encarnações passadas, isso via de regra, né? Mas a lei de causa e efeito pode não ter ligação direta somente com vidas passadas, mas também com a vida presente, né? Por isso que o termo popular aqui se faz e aqui se paga é super correto nesse sentido. O pagamento pode vir sim na presente vida mesmo. E agora na fase de transição planetária no final, isso está cada vez mais comum, o retorno está vindo cada vez mais rápido. Já o karma, gente, ele não está exatamente relacionado somente à prática do mal. Tanto que o karma pode ser negativo ou positivo, a depender das escolhas de cada um de nós. Porque karma, na realidade, significa, ao pé da letra, ação. Karma significa ação. E a ação pode ser negativa ou positiva. No caso da expiação, acontece que quando a pessoa desencarna e vai viver no plano espiritual, na erraticidade, a consciência se expande, né? Pela ausência da energia mais pesada do corpo, pela diminuição do poder do ego. Daí ela acaba por tomar uma consciência maior dos erros que ela cometeu enquanto teve encarnada aqui, né? E que ela não queria se conscientizar e assumir enquanto estava encarnada. Daí, na erraticidade, aceitando esses erros, por sugestão da espiritualidade responsável por esse trabalho de selecionar os processos expiatórios, não é, das reencarnações, a pessoa se compromete a ter uma nova reencarnação expiatória. Ou seja, ela aceita ter que passar por certas situações difíceis para se quitar com a sua própria consciência e com as leis divinas, que estão escritas, na verdade, na própria alma, né, de todos nós, seres humanos. Então nós vemos que não se trata de punição de jeito nenhum, mas de
de uma necessidade de liberação, né, do peso da própria consciência. Então, é bom nós lembrarmos que foi Jesus quem trouxe, né, esse conceito de um Deus de amor, que há uma lei de ação e reação, de causa e de efeito que regulam os nossos atos. Então, somos nós que nos felicitamos quando nós obedecemos, né, estamos em consonância com a lei, e que sofremos quando nós desrespeitamos essas leis. Ninguém na realidade é culpado pelo nosso destino ditoso ou infeliz. Nós somos culpados e nós mesmos nos punimos. Então, no linguajar popular aí, todas essas denominações são representadas pela expressão, pela fala lei do retorno, né? Tão conhecida, né? Onde cada qual vai receber de volta aquilo que tem dado. É um efeito bumerangue, simples assim, não é? E a ciência fala a mesma coisa quando diz que toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, né? Exatamente a mesma coisa. Conclusão: a vida devolve o que a ela nós damos. Isso é fato. Caso nós tenhamos dado o bem, nós receberemos o bem. Caso contrário, ela vai nos devolver o mal que a ela nós tivermos feito. Mas como nós estamos vendo, essa cobrança vem de nós mesmos, da nossa própria consciência. É claro, a expiação ela tem relação com karma, sim, com karma adquirido. Mas karma, na realidade, como eu falei, no sânscrito, significa ação, né, no sentido estrito da palavra, e ele pode realmente ser positivo ou negativo. E o karma corresponde, na verdade, à lei de causa e efeito, que significa justamente isso que nós estamos vendo, que a toda ação corresponde a uma reação, ou seja, uma ação positiva terá como resultado consequências positivas e uma ação negativa resultará em negatividade para a vida. Daí o karma será positivo ou negativo nessa conformidade, tá bom? E dessa forma de entendimento, o karma seria, na realidade, a ação de alguém frente à vida, frente ao relacionamento com as pessoas, não é? Aos desafios da existência. Daí nós podemos concluir que o karma e a expiação não são exatamente a mesma coisa, porque o karma está correspondendo aí à ação, e a expiação corresponde à reação, ou seja, à consequência. Percebe a diferença? Justamente porque a ação negativa que vai gerar os processos expiatórios, ou seja, o karma, não é algo imposto para nós. A decisão de criar karma positivo ou negativo é individual, é livre escolha de cada um. Depende das escolhas que nós fazemos, das reações que nós temos perante, né, a vida, a existência. Daí essas escolhas é que podem acabar por gerar, né, as expiações. Se você gera um karma positivo, você não vai ter uma expiação, não é? Nesse sentido, o karma negativo criado seria o gerador das expiações na realidade. Já as provas, gente, correspondem às lições mais leves que nós precisamos aprender para poder evoluir, tá? Que é a nossa meta existencial, a evolução. Lá na Desencarnados, na erraticidade, também participamos das escolhas das provas que nós deveremos enfrentar na reencarnação. E a Joana de Ângeles conceitua a diferença de provas e expiações. Ela fala que na prova nós nos matriculamos na escola para aprender, e na expiação nós nos internamos no hospital para sofrer. E é exatamente isso que acontece. O planeta tanto é uma escola, né, um educandário, como também um hospital de almas, né? O Emmanuel também fala sobre o tema quando ele diz que a provação é a luta que nos ensina, que ensina ao rebelde, ao preguiçoso, não é, a estrada do trabalho, da edificação espiritual, e a expiação é uma pena imposta a quem cometeu um crime. Então, ele não aliviou nada, né? Fala realmente crime, se reporta aos erros como crimes. Aí vocês podem pensar assim: nossa, mas se não é Deus quem pune, por que obrigatoriamente a pessoa tem que sofrer pelo que ela fez de errado? E se ela não quiser sofrer, né? Não concorda com isso? A resposta é que fazendo mal para uma pessoa, você não está fazendo mal apenas para ela, mas infringindo uma lei da vida. E a lei ela é inexorável, entende? Então, mesmo que essa pessoa que você fez mal te perdoe, que ela não reaja, que ela não seja vingativa, não se vingue, né?
que não devolva da mesma forma o mal que você fez, a própria lei ela vai agir da mesma forma, devolvendo a cada pessoa conforme os seus atos, tá? Como todos nós temos as leis de Deus já imprimidas, elas são chanceladas, não é, em nós, na nossa alma, no nosso psiquismo, a nossa própria consciência um dia, cedo ou tarde, vem nos cobrar pelos erros que nós cometemos, através de um arrependimento e uma culpa tão grande que você não resiste, mesmo as sugestões da espiritualidade, lá na erraticidade, no plano espiritual, de que você deve expiar, que a única forma, a melhor forma de você estar quite com a lei é você expiar pelas suas culpas. Aí você vai pensar de novo, como que eu vou saber como diferenciar o que é prova e expiação na minha vida? Uma maneira de diferenciar, apesar das explicações, né, de Joana de Ângeles e do Emmanuel, mas uma outra forma de fazer essa diferenciação é saber assim, quando nós nos sentimos envolvidos por essas lutas morais, passando por humilhações, tendo que suportar pessoas agressivas, invejosas, ciumentas, difíceis, né? Aquelas pessoas encrencadas que estão na nossa vida, nós estamos possivelmente, muito possivelmente, diante de uma prova. Quando a dor bate violentamente, que nos causa grande e inevitável sofrimento, não tenha dúvida que se trata de uma expiação, como no caso, por exemplo, de deformidades físicas, doenças congênitas irreversíveis, perdas dolorosas, normalmente prematuras, de filhos, de crianças e por aí vai. Então, diante de todo e qualquer acontecimento inevitável, principalmente desastres com vítimas fatais, nós devemos indagar o porquê daquele fato para poder entender o porquê está ocorrendo aquilo. Porque tudo que é efeito tem uma causa. Se a causa não está nessa existência, ela vai estar com certeza numa vida anterior. Não há vítimas. Essa é uma forma muito importante, imprescindível para tirar o vitimismo. Porque o vitimismo não ajuda em nada, só causa mais sofrimento. A autopiedade do vitimismo só atravanca a nossa evolução. Então é preciso tomar conhecimento dessas coisas por conta disso. Mesmo que você pense, mas a fala de Jesus de que o amor cobre uma multidão de pecados, ela não é verdadeira? Ela é verdadeira, mas para que isso possa acontecer é preciso, antes de tudo, o arrependimento. Porque, na verdade, para você se quitar, são 3 passos, não é? Para ficar quite com a própria consciência, com as leis de Deus, né? Pelos erros cometidos e tal. E para poder seguir adiante, né? Sem esses empecilhos de culpa que atrapalha muito as nossas vidas, que causa muito trauma, muitos problemas emocionais e psicológicos. O primeiro passo para a quitação é realmente ser consciente, reconhecer os erros e se arrepender por eles. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é se desculpar perante a quem você prejudicou, de preferência quando você ainda está a caminho, né, com essa ou com essas pessoas. E o terceiro passo é você refazer o caminho do erro, reparando esse erro cometido perante a pessoa, se for possível, ou se não for possível, se não tiver mais ao lado dessa pessoa, reparar fazendo bem a outras pessoas, não é? E sobre isso a Joana de Ângeles fala também. Ela tem uma fala importante que eu vou ler aqui para vocês. Ela diz: a soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal, né? Fica bem claro aqui o que ela quer dizer. Ou seja, sem esses procedimentos, a lei de causa e efeito ela será disparada e ela vai dar continuidade ao processo de cobrança, né, dessa dívida contraída por quem errou. E ela se encarrega dessa cobrança. O processo é esse, não tem jeito, não tem como fugir. Então, a forma mais segura de você se quitar com a própria consciência é se quitar com as leis de Deus. Isso se faz através da prática do bem, não tem como fugir disso. Agora, tem um detalhe que é muito importante diante, não é, das provas e expiações da vida.
Somente nós teremos melhor proveito dessas situações, que isso vai servir para o nosso progresso espiritual, moral, para o nosso adiantamento e, consequentemente, para o fim do sofrimento, porque lição aprendida é lição vencida, né? Quando nós passamos pelas situações com compreensão e resignação, ou seja, sem reclamar e sem projetar nos outros aquilo que cabe somente a nós enfrentarmos e resolvermos. Por isso que eu disse que o vitimismo é muito prejudicial nesse sentido. Quem se sente vítima tende a projetar para fora aquilo que está dentro de si, né? Isso é fatal. E tem outra coisa muito importante que nós precisamos entender antes de respondermos ao cerne, né, do nosso tema de hoje, em relação à expiação. Há um erro aí, quando muitas pessoas deixam de agir ao seu próprio favor porque pensam que se estão em uma situação ruim é porque fizeram algo de ruim em outra vida e nessa presente existência tem que aceitar o sofrimento porque adquiriram uma expiação. Tipo assim, eu tenho que aguentar aquela pessoa porque só pode ser um karma, só pode ser uma expiação, né? Foi o que eu falei lá no começo. Então eu tenho que morrer aguentando isso, né? Esse relacionamento doentio, esse relacionamento tóxico. Não é bem assim, gente. Esse pensamento ele pode estar ligado a uma crença limitante, porque se você age limitando a tua vida a uma situação ruim, de sofrimento, de agressão, não é, de relações abusivas, como você vai saber se você está sob uma ação de um processo expiatório ou de uma escolha sua? Então vamos tentar melhorar o entendimento sobre essa questão. Com certeza, se você está num processo de vida passando por uma situação muito dolorosa, da qual você não consegue sair, não consegue modificar, por mais que você tenha tentado, tenha tido coragem para tentar, você possivelmente está sofrendo uma expiação, um processo expiatório. Como, por exemplo, no caso que eu falei, de uma doença limitante, uma deficiência física, perda de entes queridos, filhos pequenos, não é? Jovens, de forma violenta, é isto. Mas no caso de relacionamentos, por exemplo, vamos supor que você tenha pais que foram negligentes ou até violentos, abusivos, ou até narcisistas também, não é? Que até hoje não respeitam suas escolhas, suas decisões. Se você pensa que isso é uma expiação, pode ser que você acertou. Pode ser que seja uma prova ou uma expiação, sim. Mas se você acha que você não pode mudar isso, aí está errado. Porque ninguém é obrigado a vivenciar relações tóxicas ou abusivas. E isso simplesmente porque esse tipo de relação pode não estar te ajudando em nada, ao contrário, pode estar te prejudicando, ainda que sejam seus pais. Não é? Se for caso de relações afetivas, pior ainda. Se a situação se trata de prova ou de expiação, você só vai saber tentando resolver o caso. Então, das duas, uma. Ou você desenvolve uma paciência absurda para viver perto dessas pessoas, sem se afetar e procurando ajudar essas pessoas, não é? Porque a meta seria essa, né? Passar a melhorar essa relação com essas pessoas, a desfazer nós, não é? Laços ruins, débitos de vidas passadas com essas pessoas, ou você tenta se afastar, né, e dosar essa convivência, sem deixar de prestar o auxílio necessário quando essas pessoas precisam de você, principalmente no caso dos pais, não é? Que nós temos o dever filial, não é? E nós temos que cumprir esse dever filial até para não adquirir mais expiações futuras, não é? Mas vejam só, as relações tóxicas, elas puxam a gente para baixo. Ao invés de te ajudar a evoluir, chega um momento que passam a atrapalhar a evolução. E Deus não quer, não é isto. Não quer que a gente sofra em demasia, não é? Ele quer que nós aprendamos. Então, dependendo da relação, chega um momento que a dor e a toxicidade dela é tão grande e tão intensa que não aprendemos mais nada. Ao contrário, ela atrapalha a evolução, nossa evolução, porque nós podemos nos tornar pessoas tristes, deprimidas, desgostosas, não é? Ainda mais nessa fase evolutiva que nós estamos, num processo já adiantado da transição planetária. Então é preciso que nós possamos vivenciar relacionamentos mais harmoniosos, né, que nos impulsionem ao progresso e à evolução. A desenvolver uma vibração energética positiva. Muitas vezes para isso é preciso não exatamente abandonar a pessoa, mas aprender a dosar a convivência, aprender a lidar melhor com a situação.
Porque você está aqui para melhorar o teu relacionamento. E se isso não é possível vivendo junto, não tem nem o que falar sobre isso. Agora, nas demais relações, sejam elas afetivas, de amizade, no trabalho, se nos relacionamos com pessoas piores do que nós mesmos, essas relações não contribuem também para o nosso aprendizado, para a harmonia emocional e espiritual nossa. Ao contrário, puxam para baixo. Então aí vem o ditado popular: quem com porcos anda, farelos come, né? E é isto. Então nós não devemos pensar assim: nossa, eu acho que eu tenho que aguentar essa pessoa porque realmente é meu karma, não é possível. Não, o dever de cada um de nós é trabalhar pelo próprio bem, pela felicidade própria também. E não é vivendo um calvário que você vai conseguir evoluir, mas através do aprendizado de como lidar melhor com as situações adversas, não é? Com as pessoas encrencadas, difíceis. E muitas vezes também a encrenca vem de nós também, né? Nós precisamos nos enxergar também, o que nós estamos colaborando para esse relacionamento ser ruim. Então, nesse aspecto, muitas vezes é necessário realmente um afastamento, ainda que parcial, né, relativo, para que não se perca a própria evolução, para que não se agrida as pessoas. Se assim não fosse, não existiriam remédios, né, para as doenças, para as dores. Você iria passar pela dor com resignação, porque afinal é seu karma, aquela dor, aquela doença. Isso não faz o menor sentido, gente. Essas crenças são limitantes, só levam a maior dor e maior frustração, tá bom? Não se trata aqui de se culpar, porque nós sabemos que a culpa não agrega nada de positivo na nossa vida, na vida de ninguém, mas sim de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. Isso sim é algo que é fruto de uma maturidade emocional, espiritual e psicológica. Quando você se torna realmente responsável pelos seus atos e pelas consequências deles, você passa a resolver com maior facilidade e certamente vai obter sucesso nisso. Quando você para de acusar as pessoas e toma para si a tua vida e resolve as suas coisas, suas encrencas, né? Buscando melhorar as suas atitudes, suas reações, sem esperar que os outros mudem, como é hábito nosso fazer, você se torna uma pessoa madura, lúcida, e daí sim você passa a dar passos importantes no sentido da tua evolução espiritual e como ser humano, como companheiro de jornada também para as pessoas, porque você passa a ser uma pessoa melhor, né, e agir melhor. Foi isso que a Joana de Ângeles falou lá atrás. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que você contraiu perante a divina consciência. Uma grande causa, talvez a maior causa dos conflitos humanos, dos desequilíbrios psíquicos, é a culpa. É urgente, primordial trabalhar a culpa na alma, ressignificando isto, substituindo a culpa pela tomada de responsabilidade. O Espiritismo mesmo diz, diante, por exemplo, de um casamento de desentendimentos, de brigas, que é melhor a separação do que ofensas e agressões mútuas. Isto é sabedoria. Não que você vai ter ódio, raiva, nunca mais querer olhar para a cara da pessoa, mas uma separação relativa ela é necessária. Nós sabemos que ninguém entra na nossa vida por acaso, o Chico Xavier disse isso, ninguém entra na vida de alguém sem uma razão, né? Ou é bênção, ou é lição, e tá certíssimo isso, nós já sabemos disto, mas não é porque alguém entrou na nossa vida que nós temos que morrer ao lado dessa pessoa, entende isso? Mesmo porque a espiritualidade vem nos orientando frequentemente de que nessa fase de transição que nós nos encontramos, e aí vem a resposta, o cerne, né, da nossa reflexão de hoje, as provas podem ser retiradas ou aliviadas e as expiações nesta fase que estamos poderão ser comutadas. Então, podemos adquirir o alívio dessas situações, sim. E por que isso? Justamente porque certos sofrimentos atualmente nessa fase final mais estão prejudicando do que ajudando na nossa evolução. E como estamos no final do processo de transição para a regeneração, uma situação demasiadamente aflitiva e dolorosa pode nos prejudicar, nos desequilibrar muito, quando na verdade teríamos possibilidade de habitar o mundo de regeneração.
Então nós podemos e devemos muitas vezes pedir aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, que intervenham por nós junto a Deus quando uma prova está muito difícil, muito dolorosa, quando uma expiação está muito pesada, quando não estamos aguentando determinadas situações. Pode ser que nós estejamos em um momento evolutivo que essa prova que nós pedimos não seja mais boa para nós, que determinada expiação que nós sofremos já tenha atingido a nossa sensibilidade a ponto de não cometermos mais tal ato negativo, né? A ponto de desejarmos fazer tanto bem quanto possível, seja para nós realizar nesta vida. Então, gente, resumindo, fazer o bem é sem dúvida a melhor forma de nós merecermos esse alívio, esse possível alívio das provas e das expiações que nós estamos submetidos nesta vida, né? Nessa hora tão delicada, tão importante da nossa existência aqui no planeta Terra. Mas, gente, vamos ter cuidado aí com as nossas crenças limitantes, tá? De sofrimentos, de dores, tá bom? Precisamos diferenciar, né? Ter sabedoria para diferenciar um caso do outro. Para vocês terem ideia, há notícias de que até o momento do desencarne pode ser prorrogado dependendo do trabalho que a pessoa esteja fazendo na Terra, né? Se estiver fazendo um bom trabalho, um trabalho para o coletivo, para o todo, e do merecimento dessa pessoa, né? Então podemos pedir a Deus o alívio das provações, mas de forma humilde e resiliente, que seja sempre feita a vontade dele acima de tudo e acima da nossa, tá bom? E ademais também, qual o maior desafio da humanidade hoje? Qual a nossa maior missão? Nos desidentificar com o que está fora de nós mesmos e nos identificarmos com o que está dentro de nós, ou seja, com a nossa realidade verdadeira, o ser espiritual, multidimensional que nós somos. A nossa maior meta é encontrar a essência real, a nossa essência, aquilo que, quando nós pensamos, nos traz paz, motivação, alegria. Saber quem é de fato, o que quer realmente, é importante, somente assim é possível, né, aproveitar melhor a oportunidade da reencarnação. Nós precisamos ser alegres, gente, ter fé em Deus, ter fé em nós mesmos, ter prazer na vida, nos sentirmos úteis, termos um motivo, né, para viver, para acordar todos os dias. Eu sempre falo isso aqui nas reflexões. E nós só temos isso quando nós assumimos a nossa verdadeira natureza, quando encontramos a nossa essência, não é? Então sabemos que temos compromissos a cumprir nessa existência, mas sejamos conscientes de que as coisas não precisam ser pesadas, amargas, tristes, não. Não precisam ser esse fardo, não é, que muitas vezes nós mostramos. Então vamos evitar que o sentimento de culpa tome conta de nós, tornando a existência ruim, amarga. Para isso nós devemos ser responsáveis conosco mesmo, com as nossas ações, para que elas sejam melhores, né? O melhor possível diante da vida, do nosso semelhante, de uma forma séria, mas um tanto mais leve. Então, quanto ao cerne da nossa fala de hoje, as provas também podem ser retiradas quando não precisamos mais dela, porque eles são aprendida, eles são vencida. E a expiação pode se ser comutada quando já anulamos o que nós fizemos de ruim através do bem realizado hoje. Então, combata essa crença limitante de que a expiação te livrará do sofrimento, porque isso nem sempre é verdade. Você não tem certeza e tome para si a responsabilidade da tua vida, da tua melhora espiritual. Pare de se vitimizar de que é um sofredor, que está sofrendo karmas diversos, que a vida é uma luta sem fim, e assuma esse papel de arquiteto da tua vida. Se conecte, né, ao seu eu superior através do autoconhecimento, da reflexão, da oração e da prática do bem. Se alie, não é, a seu anjo da guarda, ouvindo os conselhos que esse amigo vem a toda hora te dizer, te passar, e muitas vezes você não ouve, porque está perdendo tempo com outras coisas inúteis, se vitimizando, se culpando os outros também, tornando a vida um verdadeiro inferno, né? Mas tente aí não se entregar à depressão, tente fazer o melhor para a tua vida, desde que não prejudique a vida de ninguém, e se concluir que está realmente num processo expiatório, tenha certeza de que Deus a ninguém desampara. Nunca. E que nunca Ele permite que um fardo seja impossível de carregarmos, tá bom, gente? Não seja cúmplice dos teus erros, nem dos erros de ninguém, mas também não seja teu algoz, e nem dos outros. Na dúvida, se lembre daquela fala tão importante.
Busque ter a coragem de mudar aquilo que você pode mudar, paciência para passar por aquilo que não pode mudar e sabedoria para distinguir uma situação da outra, tá bem? Mas tente aí fazer sempre o teu melhor, nunca se esqueça que praticar o bem sempre será o teu melhor advogado nesta vida. E por todo sempre, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem, como eu sempre peço, suas impressões, opiniões, perguntas e vamos aí conversando, tá bom? Em bem, até mais.